Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live de resolução de problemas, no caso do primeiro simulado aplicado, certo? Direcionado para o BMEP. Hoje eu pretendo resolver mais 3 questões, certo? Na última vez, que no caso foi na segunda-feira do nosso encontro, nós respondemos até a questão 11, certo? Vou ver se hoje eu consigo fazer mais 3, mas aí vai depender do horário, tá bem? Vamos iniciar, né? Para não ficar muito longo. Qualquer dúvida, vocês podem ir postando aí embaixo que eu vou estar aqui aguardando, tá certo? Vou virar a câmera. Só um instantinho, estou conectando. Pronto. Qualquer coisa aí vocês vão falando, está ficando legal, tá bem? Olha, vamos começar. Hoje eu quero responder a questão 12, a 13 e a 14, tá certo? Talvez a gente responda também a questão 15, certo? Mas aí vai depender do tempo da gente, tá bem? Vamos iniciar. A questão 12 ela é um pouquinho mais demorada, porque eu tenho que ter mais atenção nela, certo? Mas ela também não é tão difícil assim. Aos pouquinhos a gente vai chegando na solução, certo? Vamos iniciar. Ela fala o seguinte, ó. Sabendo que as áreas do triângulo BCQ é isso aqui, ó. A área desse triângulo aqui, ele fala que é 6, certo? É essa área aqui. E a área do triângulo QCP, esse outro triângulozinho aqui, certo? A área dele é 2. A área desse é 6 e a área desse outro é 2. Com base nisso, o que é que ele pergunta? Qual é a área do retângulo ABCD? O retângulo ABCD é esse retângulo aqui, certo? Então, eu tenho que descobrir qual é a área dele, certo? Aí, qual é o método que eu vou utilizar para solucionar esse problema, certo? E se lembrando que existem várias formas de a gente resolver, né? O que vem na nossa cabeça é aquele que a gente aplica e aos pouquinhos a gente vai aprimorando a nossa forma de pensar, a nossa forma de raciocinar. Olha, eu posso tentar descobrir a área desse triângulo aqui, ó. O triângulo ABQ. Porque se eu descobrir a área dele, certo? Eu vou somar com essa área aqui, com a área de BCQ, e aí eu já tenho metade do retângulo. Para descobrir a área do retângulo, basta multiplicar por 2, certo? Então, eu tenho que descobrir a área desse triângulo. Aí, um detalhe, ó. Esse triângulo PCQ, certo? E o triângulo AQB, certo? Se vocês observarem, eles são triângulos semelhantes, certo? Então, eu posso comparar medidas, certo? E uma medida aqui que eu vou utilizar para comparar, eu sei que a imagem está muito pequenininha, mas é a altura desse triângulo, que eu vou chamar de x, e a altura desse triângulo, que eu vou chamar de y, certo? Então, ó, vamos lá, né? Esse aqui eu vou chamar de x, esse eu vou chamar de y, e aí eu vou usar 2 triângulos para mim conseguir, porque assim, ó, se eu conseguir, eu tenho x e tenho y, certo? Se eu conseguir uma semelhança de y sobre x ou de x sobre y, que tanto faz, aí a gente tem aquela questão da proporcionalidade e aí tem como determinar a área, certo? Então, ó, vou fazer aqui numa folha separada, tá certo? Mas outro detalhe aqui que eu vou adicionar para vocês, eu vou chamar essa base aqui, que é a distância de P a C, eu vou chamar de B, certo? E essa distância aqui, de B até C, eu vou chamar de A.
certo? Vamos começar? Olha, inicialmente, eu vou mexer com esse triângulozinho aqui, certo? PQC, certo? Eu vou mexer com esse triângulozinho. Como é que eu calculo a área dele? A área dele, a gente calcula a base vezes a altura. A base dele eu estou chamando de B e a altura eu estou chamando de X. Lembrando que a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido para 2. E a áreazinha desse triângulo a gente tem, que é 2. Certo? Eu vou deixar aqui em função de x, ou seja, eu vou isolar o b. Para mim isolar o b, o que é que acontece? Ó? Esse 2 está dividindo, vai passar multiplicando. 2 vezes 2 dá 4. E o x está multiplicando, como ele é diferente de zero, eu posso passar ele dividindo para o outro lado. Então, fica assim, certo? Esses são os números que a gente vai começar a trabalhar. Aí vamos gerar outra formulazinha para jogar esse B nessa outra fórmula, certo? Se a gente observar, ó, existe o triângulo BCP, certo? E ele usa o B aqui, né? É uma das bases, certo? Se esse for a base, esse é a altura. E se esse for a base, ele é a altura. Então, eu consigo utilizar B de novo para que a gente possa substituí-lo. Então, esse triângulo BCP, ele vai ser, né? A base, que é B, vezes a altura dele, que é A, dividido para 2, tem que ser igual à área dele, que é formada por esses dois triângulos. Se esse tem área 6 e esse tem área 2, então a área desse triângulo todo vai ser 8. Eu tenho que B vezes A, o 2 passa multiplicando, vai ser igual a 16. Só que B, certo? A gente tem que é 4 sobre x. Então, B é 4 sobre x, estou substituindo, vezes A igual a 16. A gente não quer a semelhança y sobre x, não é isso? Então, eu vou tentar deixar aqui tudo em função de A, certo? Olha, se eu quero saber, deixar em função de A, o x é que eu tenho que isolar, certo? Então, o x vai passar multiplicando, vou fazer o passo a passo. Fica 4 vezes A, que é 4A. Se o x passar multiplicando, fica 16x, certo? Só que eu não quero em função de x, né? O x vai ficar sozinho. E para o x ficar sozinho, o 16 que está multiplicando passa dividindo. E se eu simplificar essa aqui, como 16 dividido para 4, 4 para 4 dá 1, fica somente A. E 16 para 4 dá 4. Pronto. Achei o nosso x, falta achar o nosso y, né? Mas, vamos lá, ó. Vamos fazer mais um processo, certo? Eu sei que y aqui, né? É a mesma coisa que eu pegar esse tamanho aqui e subtrair o x, certo? Porque se eu pegar esse tamanho aqui e tirar esse outro tamanho, não fica somente esse, certo? Então, y, ele é a mesma coisa que A menos x, certo? Só que x, a gente sabe que x é 4A sobre 4. Então, y vai ser A menos A sobre 4. Não é uma fração, né? Estou fazendo passo a passo, viu, gente? Para que vocês consigam pegar direitinho. 4 vezes A fica 4A menos A sobre 4. 4A menos A fica 3A. Então, y é 3A sobre 4, certo? Sendo que eu quero essa relação aqui de y sobre x, para que aí a gente possa descobrir a área daquele triângulo, certo? Se é y sobre x, ó, eu tenho que y é 3A sobre 4, 3A sobre 4, dividido, né, para x, que é A sobre 4.
certo? Eu vou fazer o passo a passo para que vocês compreendam direitinho, certo? Na divisão, a gente faz sempre a multiplicação, aliás, pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica 3a sobre 4, que é a primeira fração, multiplicada pelo inverso da segunda, que vai ser 4 sobre a. Aí, observem, ó. 4 para 4 dá 1, a para a dá 1. Então, y sobre x vai ser somente 3, certo? E como eu estou trabalhando com áreas, né? Porque a gente está querendo descobrir a área desse triângulozinho aqui que possui a altura y, certo? Que eu vou chamar de S, para que aqui a gente consiga achar ele. Como é que fica? Como é uma razão de área, então eu tenho que y sobre x elevado ao quadrado, né? Porque a área é sempre ao quadrado, vai ser a relação da área do triângulo que possui altura y pela área do triângulo que possui altura x, certo? A área do triângulo que possui altura y, a gente acabou de chamar ela de S, que é quem a gente está querendo descobrir. E a área do triângulo que possui altura x, que é esse aqui, é 2, certo? Só que a gente descobriu que a razão entre y e x é 3. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado. E do outro lado, S sobre 2, certo? Vamos fazer rapidinho, ó. 3 ao quadrado é 9, certo? O 2 está dividindo, passa multiplicando, né? 2 vezes 9, 18. Então, achei a área desse triângulo. Agora, dá pra gente responder, ó. A área desse é 18 e a área desse é 6. Ele não é a metade do retângulo, né, ó? Então, 18 mais 6 dá 24, certo? Vou fazendo aqui. 18 mais 6 dá 24. 24 é a metade do retângulo. Então, para mim saber a área do retângulo, basta que eu multiplique por 2. 2 vezes 24 vai ser 48, que é a nossa resposta, certo? Item A, 48. Acho que essa é uma das questões mais dificilzinhas dessa prova, certo? Ela era a questão que caiu na UBMEP do ano passado, a questão 12 também da UBMEP do ano passado. E era mais demorada por conta disso. Eu tinha que ver a ideia das razões, certo? Vamos fazer mais uma, né? Olha, essa outra, que é a questão 13, ela também pode parecer que seja difícil, mas é só a gente pensar um pouquinho e aí a gente consegue chegar na solução dela, certo? Ela fala o seguinte, ó. Observe que na igualdade 360 é igual a 90 mais 120 mais 150. As parcelas são proporcionais a 3, a 4 e a 5, né? 90 divide para 3, 120 divide para 4 e 150 divide para 5. Aí, de quantas maneiras podemos escrever o 360 com a soma de 3 parcelas inteiras, em ordem crescente e proporcionais a 3 números inteiros positivos consecutivos, certo? Então, ele quer saber de quantas formas a gente pode reescrever essa soma, de tal modo que esses números sejam proporcionais a outros 3 números que têm que ser números consecutivos, certo? Vamos começar a pensar, né? Quando eu penso em 3 números consecutivos, certo? Eu penso assim, ó, por exemplo, a gente pode usar o x, né? Se x é o número que está no meio, certo? O que está na frente dele vai ser x mais 1 e o antecessor dele vai ser x menos 1. Então, vai ser essa mesma ideia, certo? Eu vou utilizar as mesmas letras da solução oficial para quando vocês forem olhar lá não confundirem vocês, tá certo? Quando vocês forem olhar a solução, quando estiverem estudando.
Mas vamos lá, ó. Eu tenho que 360, porque esse 360 aqui, eu vou só reescrever ele como é que ele poderia ser escrito, já que ele proporcionava esses números, para que vocês peguem a ideia. 90 não divide para 3, que dá 30, né? Então, 90 é 30 vezes 3, mais 120 dividido para 4, também é 30. Então, é 30 vezes 4. E 150 dividido para 5 também é 30. É 30 vezes 5. Então, ó, aqui estão os meus números em sequência. E se vocês observarem, esse número é o mesmo, certo? Então, eu vou reescrever com símbolos agora, né? Utilizando letras para substituir. Então, ó, 360, ele é um certo K, certo? Esse número aqui, ele pode mudar dependendo de quem sejam esses outros. E esses números aqui são meus números em ordem crescente. Esse é o primeiro, eu vou chamar de n-1. Aí vem o K novamente. Esse é o do meio, eu vou chamar de n. Certo? E tenho um terceiro, né? Que é o depois desse aqui. O depois dele é o n mais 1. Então, vai ser K vezes n mais 1. Até aí, tudo bem, pessoal? Certo? Então, ó, o que é que acontece se eu pegar essa equação e dividir por K? Certo? Se eu pegar essa equação e dividir por K em ambos os lados, aqui fica 360 sobre K. Esse K elimina, né? Então, fica n menos 1. Esse K também, porque K para cá dá 1. Então, fica somente o n. Esse K também elimina, fica somente n menos 1, n mais 1. Aí, olha, 1 menos 1 mais 1 dá 0. Então, eles meio que se eliminam. E n mais n mais n é 3n. Então, eu tenho que 360 sobre k é igual a 3n, certo? E aqui, basta que a gente encontre um valor para k, para que a gente veja quem é que tanto pode ser esse k, para que a gente defina a quantidade de soluções possíveis, certo? Então, eu vou deixar isso aqui em função de n, certo? Para mim ficar em função de n, o 3 tem que vir para cá. Fica n igual a 360 dividido para 3k. Só que 360 não divide para 3, dá 120. Fica 120 sobre k, certo? Ou seja, ó, como n é um número inteiro, esse k é os possíveis divisores de 120, certo? Que é a quantidade de vezes que eu posso substituir. No caso, esse númerozinho aqui. Ele pode ser substituível de acordo com a quantidade de números que o k pode assumir nessa equação aqui, certo? Como é sempre um número inteiro, k tem que dividir 120, certo? E só um detalhe, ó. K, ele não pode ser 120, certo? Porque quando o k é 120, o n se torna 1. E aí fica 1 menos 1 dá 0. 0 seria a primeira parcela. Só que ele fala que são números inteiros e positivos. Então, a única opção aqui são sempre os divisores de 120 e não pode ser 1, certo? Então, ó, quem são os divisores de 120 menos o 120, né? Então, ó, K vai pertencer a esse conjunto, ó. 1 divide 120, o 2 também, o 3, o 4, o 5. Com calma vocês vão analisando aí, tá bem? O 6, o 8, o 10, o 12. O 15 também divide 120. O 20, o 24. Aí vai crescendo, né? O 30, o 40 e até a metade dele, que é 60, porque o 120 não vai poder entrar nesse conjunto, né? Porque senão o n se torna 1.
Então, esses são os possíveis valores de K, e aí, dependendo de quem seja ele, a gente vai escrevendo os 360 de formas diferentes. Então, são quantos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, posso escrever, de acordo com as condições do 360, certo? De 15 formas diferentes, que é a nossa letra B. Deixa eu ver que horas é, pessoal. Eu queria responder mais uma e eu vou responder porque essa é bem rapidinho, tá certo? Eu sei que o tempo já tá passando mais de meia hora, mas vamos responder essa, a 14, porque aí fica só a quinta e a sexta para a gente terminar de responder o simulado, certo? Ela fala assim, ó. Uma caixa contém 10 bolas verdes, 10 bolas amarelas, 10 bolas azuis e 10 bolas vermelhas. Joãozinho quer retirar uma certa quantidade de bolas dessa caixa, sem olhar, para ter a certeza de que entre elas haja um grupo de 7 bolas com 3 cores diferentes. Sendo, vai ser 3 bolas. Primeiro ele vai tirar, né? 3 bolas de uma cor, certo? São 3 bolas somente de uma cor. Ele tem que garantir isso. Depois, ele vai tirar 2 bolas de uma segunda cor, certo? Vão sair mais 2 bolas de outra cor, né? E depois, mais 2 bolas de uma terceira cor, certo? Totalizando 7 bolas. Assim, ó, tem 40 bolas numa caixa, né? E aí ele fecha o olho e vai tirando várias bolas. Quando é que ele pode se certificar que nessas bolas que ele tirou, vai ter exatamente, embora que tenha tirado mais, certo? Mas não pode ser menos. 3 bolas de uma cor, 2 bolas de uma segunda cor e 2 bolas de uma segunda cor. Ele só tem que garantir isso, certo? Então vamos pensar, a gente tem que pensar no pior caso possível, certo? Qual é o pior caso? O pior caso é, por exemplo, se quando ele puxar as 10 primeiras bolas, saírem 10 bolas verdes. Um exemplo, certo? Então, ó, aqui ele vai ter que puxar 10. Entre essas 10, ele vai garantir que vai ter 3 dessa cor, né? Só que aí, se ele puxar somente essas 10 e saírem as 10 dessa cor, não tem como ele garantir as outras duas cores, certo? Mas, por enquanto, ele garantiu que tem pelo menos 3 de uma cor. Agora, ele tem que garantir 2 de outra cor. Vamos supor que aqui ele puxou 10 bolas vermelhas, certo? E não saiu essa outra cor, né? Então, ele puxou mais 10 bolas vermelhas e não saiu essa outra cor. Mas, por enquanto, ele garante as 3 bolas verdes, que é uma cor diferente, né? 2 bolas vermelhas, só que aí ele tem que garantir as 2 bolas dessa outra cor. Lembrando que dentro da caixa ficaram mais 2 cores, que foi a amarela e a azul, certo? Se ele puxar uma bola, pode sair essa cor, beleza, né? Saiu essa cor aqui. Saiu uma das cores, né? Mas se ele puxar uma segunda bola, pode ser que saia essa cor ou que saia a quarta cor. E aí ele não garante. E ele quer ter a certeza de que vai estar de acordo com os grupos que ele está querendo. Então, se por acaso ele puxar 22 bolas, ainda não dá certo, né? Ele tem que puxar mais uma bola, certo? Porque aí essa bola ou vai sair dessa cor ou dessa. E aí ele vai garantir que vai ter ou 2 dessa ou 2 dessa cor, certo? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a alternativa E. E aí, quando ele for verificar lá, né, quando ele tirar as 23 bolas, vai ter pelo menos 3 bolas de uma cor, 2 bolas de outra cor e mais 2 bolas de uma terceira cor, certo? Eu estava querendo responder também a 15, mas aí não vai dar tempo, tá certo, pessoal? Amanhã a gente volta e tenta responder pelo menos mais 3, para que não fiquem muitas para sexta-feira, tá certo? Deixa eu virar aqui para mim.
Muito obrigada, tá certo, por estar participando. Amanhã a gente continua com as soluções no mesmo horário, às 7h30, tá bem? Tenham bons estudos e até amanhã. Tchau!